finalizei a sessão das oficinas temáticas, né? Fechando esse ciclo de 7 oficinas, onde trabalhei sobretudo 3 eixos: o eixo da memória, o eixo do patrimônio e o eixo das políticas para acessar esse patrimônio, vinculado com o patrimônio histórico, cultural e artístico das comunidades quilombolas. Hoje eu dei sequência para falar do caso da comunidade que tem sido expoente em Minas Gerais, sobretudo no que tange a questão do seu sítio arqueológico, e mostrei como que essa comunidade utilizou de políticas municipais de patrimonialização para ter mais garantias de proteção do território. Depois fui falar da questão da comunidade de Santa Quitéria, uma comunidade que está buscando a sua certificação quilombola lá em Congonhas e que passa por grandes desafios no que tange a empreitadas da mineração, né? Tem uma chance muito grande de desapropriação e ela vem utilizando das políticas de patrimônio, como o tombamento da capela, para criar mais uma camada de proteção do seu território. Por fim, não menos importante, trouxe o caso dos vazanteiros, que são comunidades tradicionais, sobretudo no Médio São Francisco, no norte de Minas Gerais, e comunidades que recebem esse nome por usar da vazante do Rio São Francisco para criar plantios, para criar certas espécies como milho, mandioca, hortaliças, enfim. E essa comunidade foi atingida diretamente com a construção da hidrelétrica de Três Marias, né? Uma hidrelétrica que acabou impactando diretamente no curso de água do rio, que acabou impactando também, por exemplo, no ciclo das chuvas, e além disso as próprias mudanças climáticas de forma geral vividas pelo globalismo, essa época que a gente chama de antropoceno, né, onde o ser humano deixa essa marca geológica na Terra, tem causado um impacto significativo no modo de vida dessas comunidades. A estratégia que elas vêm utilizando para combater isso, ou melhor dizendo, frear esses avanços, é também o patrimônio registro, com políticas de registro do sistema de agrícola tradicional, né, que é um sistema muito próprio, como eu disse, usam das vazantes do rio para fazer isso e garantir mais uma lente na sua proteção territorial. Também durante a oficina, a gente pegou um mapa que a comunidade tinha produzido sobre outros projetos, um mapa dos 4 territórios quilombolas, uma comunidade extensa, uma comunidade plural. Tentamos entender quais são os patrimônios que essa comunidade tem nessa comunidade, né? Por exemplo, a própria igreja, foram identificadas algumas casas de adobe, né? Casas conhecidas como casa de pau-pique, que é uma tecnologia muito importante. Foi identificado também alguns lugares que tinham moinhos, que tinham certas pontes, que tinham certos muros. Dos moinhos, que tinha tudo por aqui. Do pessoal que morava aqui, né, que era o São João Guaberto, que tinha um moinho, que era a única que tinha uma hidrelétrica no moinho. Eles eram a única da região que tinha luz elétrica. Então, todos os domingos, a gente vinha assistir televisão aqui na casa deles de tarde. Depois que eles coisaram, nós passamos lá para o Engenho Queimado, para assistir televisão na casa do povo lá do Engenho Queimado. Eles primeiro na casa do Solarci, né, da Dona Odete. Então, a gente ia para lá assistir novela. Toda uma hora dessa assim, 5 e pouca, 6 e meia, lá vai nós correndo assistir novela. Porque lá, aqui nós não tinha luz. Tem a minha terra ali, de onde que meu marido mexe. Inclusive hoje ele está lá. É de onde a gente tira o sustento. Mandioca, milho, feijão, tudo eu como dali da minha terrinha aqui, meu marido planta. Mas ele buscava lenha, buscava milho no munho. Então, inclusive, esse moinho do Engenho Queimado, igual os meninos citou ali, que é depois da ponte, nós cansei de levar saco de milho e trazer feixe de lenha de volta na cabeça. Então, a oficina do Vitor foi muito boa. Para mim, no meu ponto de vista, foi muito boa. Para trazer os conhecimentos de volta, né? Nosso passado, as pontes, mata-burro. Então, foi muito boa. Para mim, foi muito boa. Isso tudo faz parte da história da comunidade e a comunidade pretende preservar. Um exemplo muito simbólico, que tem até aqui do lado, é a pedreira, né? Onde essas pessoas extraíam pedra-sabão para construir panelas, para construir até alguns objetos artísticos e usar na própria casa. Bom, hoje a gente então finalizou esse ciclo formativo sobre patrimônio, sobre memória, sobre história, e é um passo muito importante para a comunidade ter acesso às políticas de preservação e proteção territorial. Na oficina de hoje, a gente discutiu as políticas envolvendo a questão da assistência social. Como a gente já vem fazendo nas outras oficinas, a gente discute temas e também tenta entender como são construídas políticas e principalmente como acessá-las. Então a oficina de hoje foi para tentar compreender
junto com a comunidade e com as diversas pessoas que compõem os 4 territórios, como que a gente pode construir mecanismos e caminhos para que as comunidades possam acessar as políticas de assistência social de uma maneira efetiva. Como cidadãs e cidadãos brasileiros, eles têm direito a acessar toda e qualquer política de assistência social, mas enquanto comunidade quilombolas, há programas e políticas específicas dentro de uma política maior, que é a Política Nacional de Assistência Social. Então, a perspectiva do que a gente fez hoje foi tentar entender quais políticas são específicas para povos tradicionais e quilombolas e, principalmente, quais são os mecanismos, quais são os caminhos, as dificuldades, os entraves, os limites, para a gente poder conseguir garantir que o município atenda às comunidades da maneira como deveria. Porque o que a gente percebe é que tem muita política de assistência social que vem de recursos de governo estadual ou federal, que muitas vezes o município deixa de acessar, a comunidade deixa de receber por falta de desconhecimento do gestor público, do técnico que trabalha na prefeitura, e com a comunidade se instrumentalizando, com ela entendendo melhor e principalmente com ela aprendendo sobre os direitos que ela tem, ela consegue então fazer o que a gente chama de ingerência, né? Ela consegue interferir nesse processo às vezes que está viciado, de que essas comunidades não têm esse direito, essa política não existe, e garantindo, inclusive, junto com outros parceiros, inclusive o Ministério Público, que o município garanta que essas políticas sejam executadas e que as comunidades consigam acessar. Principalmente, quais são as estratégias que a própria comunidade pode realizar, como mapeamento das famílias, as principais demandas de assistência social, que não estão relacionadas apenas com Bolsa Família, mas outras políticas também, como a política de habitação, política de trabalho, geração de trabalho, emprego e renda e também política cultural. A importância da assistência social é que vai ajudar, né, a todos que tiverem, não é vulnerável, a todos que estiverem precisando. Porque não é todo mundo que não é que tenha um salário fechado, não tem carteira assinada, que não necessite. Ela abrange várias áreas, não só a cesta, é um esporte, é a cultura, é o lazer. Então é importante a gente aprender na oficina porque vai nos dizer aonde recorrer e o que fazer. Bom, gente, gostaria de fazer um adendo. Na última oficina, no vídeo do mês passado, eu mencionei sobre a duplicação de uma BR, que é a BR MG 262, que passa aqui do lado das comunidades, e queria informar que essa BR não vai ser duplicada, mas ela vai ser melhorada, vai ter obras de infraestrutura nela, e corre o risco também de ter pedágios. Mesmo a BR não sendo duplicada, o planejamento de uma obra, de uma infraestrutura desse tamanho e a incorporação de pedágios na rodovia também impacta diretamente as comunidades e deve ao Estado, respeitando a Convenção 169, o protocolo de consulta das próprias comunidades, fazer uma reunião e informar todos os possíveis danos e fazer esse processo em consulta e em comunicação com as comunidades para que não gere transtornos.